Ei, iluminada! Chegamos na lição 45 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Tô aqui gravando nessa chuvinha gostosa, com uma meia luz, toda uma atmosfera de introspecção, apesar de termos uma obra acontecendo aqui do lado e existir alguns sons maiores e diferentes do habitual, mas é uma alegria para mim estar aqui com você em mais um dia, fazendo essa lição juntinhas. A ideia central para hoje é: Deus é a mente com a qual eu penso. E a aplicação da ideia é igual à aplicação que nós fizemos ontem. A gente vai repetir a ideia para o dia de hoje. Eu vou trazer 5 minutos de silêncio e a gente vai repetir. A ideia é a gente atravessar os nossos pensamentos. Ele vai dizer sobre todos os pensamentos sem sentido e as ideias loucas com as quais entulhaste a tua mente, estão os pensamentos que no princípio pensastes com Deus. Eles estão lá na tua mente agora, completamente imutável. Eles sempre estarão na tua mente, exatamente como sempre estiveram. Tudo o que pensaste desde então mudará, mas o fundamento sobre o qual isso se baseia permanecerá totalmente imutável. Então, esses 5 minutos é um processo de atravessamento mesmo, para que a gente possa encontrar os nossos pensamentos com Deus. Ele vai trazer uma outra sentença também que a gente pode usar, além de Deus é a mente com a qual eu penso, que é: meus pensamentos reais estão na minha mente. Eu gostaria de achá-los. Então, ele mais uma vez vai dizer que na medida em que a gente vai repetindo, é muito provável que existam pensamentos que corroborem com essas ideias. Porém, a gente sabe que pode acontecer de dar tela em branco, a gente ficar completamente sem nenhum pensamento, ou que venham outros pensamentos ruins, pensamentos corriqueiros, questões a serem resolvidas. O importante aqui é você atravessar, é você permitir que, independente do que apareça, que não seja ligada à ideia central para o dia de hoje, que venha e que vá da mesma maneira que veio, sabe? Sem apego, sem você segurar ou pegar carona, vamos chamar assim, com esse pensamento, tá? Então não se preocupa com isso. E se for tela branca, como você sabe, você pode abrir os olhos, pode repetir a ideia para o dia de hoje: Deus é a mente com a qual eu penso, e procurar esse lugar interno de centramento, de estabilidade nos minutos que vão se passando, entendendo esses minutos como esse momento sagrado que você escolheu conscientemente dedicar à sua conexão espiritual. Tá bom? Quando finalizar os 5 minutos, eu vou ler automaticamente o parágrafo 1 e 2, para a gente amarrar esse conceito e essa ideia: Deus é a mente com a qual eu penso. Se você tiver a oportunidade ao longo do dia, eu acredito, e tiver o livro físico em mãos, eu te oriento a ler todos os parágrafos, porque são bem interessantes. Ontem eu fiz esse processo de leitura completa da lição e eu sempre faço como ele. A cada podcast eu vou sentindo como guiar essas lições aqui contigo, e hoje eu estou sentindo de fazer de uma forma mais simples, como estou fazendo agora. Mas se você tiver a oportunidade ao longo do dia, ou na próxima vez que você for aplicar a lição, porque ele pede 3 períodos de prática de 5 minutos, de manhã, à tarde e à noite, se possível, eu te oriento a fazer a leitura completa então. Combinado? Então vamos começar? Tudo vai ficar em silêncio agora. Se ajeita aí na sua cadeira. Entra em um estado de presença e de contemplação
e repita para você mesma: Deus é a mente com a qual eu penso.
A ideia de hoje contém a chave do que são os teus pensamentos reais. Eles não são nada do que pensas, do mesmo modo que nada do que pensas, que vês, está relacionado com a visão de forma alguma. Não há nenhuma relação entre o que é real e o que pensas ser real. Nada do que pensas ser os teus pensamentos reais, em nenhum aspecto se assemelha aos teus pensamentos reais. Nada do que pensas que vês em qualquer semelhança com o que a visão te mostrará. Tu pensas com a mente de Deus, portanto, compartilhas os teus pensamentos com Ele, assim como Ele compartilha os seus contigo. São os mesmos pensamentos, pois são pensados pela mesma mente. Compartilhar é fazer com que seja igual, ou fazer com que seja um. E os pensamentos que pensas com a mente de Deus não deixam a tua mente, porque pensamentos não deixam a sua fonte. Portanto, os teus pensamentos estão na mente de Deus, assim como tu estás. Eles também estão na tua mente, onde Ele está. Como és parte da sua mente, assim também os teus pensamentos são parte da sua mente. Deus é a mente com a qual eu penso. E assim, a gente finaliza a prática de hoje, iluminada, e eu vejo você amanhã. Até lá!